Clubes e jogadores do centro do país iniciam um movimento para que os jogos do país... Clubes e jogadores do cenário nacional começam a se unir e criam um movimento para que os jogos do país sejam cancelados em meio à catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o Internacional, Grêmio e Juventude conversam com a CBF e pressionam cada vez mais para que no mínimo 20 dias possam cuidar de seus atletas, seus funcionários e principalmente seus domínios, como o Beira-Rio e o CT. Aliás, dois ambientes tomados pela água e com muitos prejuízos. A gente vai falar sobre muita coisa agora para atualizar o menos importante entre todas as coisas, o futebol, mas há algumas notícias que a gente precisa pegar e saber para principalmente colocar pressão nos órgãos lá de cima. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, tudo beleza, tudo certo? Eu vou começar esse vídeo com uma mensagem que eu achei muito oportuna ontem, tá? Numa entrevista que o William Bonner concedeu. É claro que eu acho que a imprensa do centro do país demorou para entender o que estava acontecendo aqui, tá? Mas as palavras dele são interessantes. Ele diz o seguinte: eu vou dar boa noite, né, para responder o repórter logo no início da entrevista, porque quando se dá boa noite, se dá uma perspectiva de esperança. E é isso que a gente está precisando. Bairros em Canoas, ali no Vale do Taquari, Porto Alegre, inúmeras pessoas fora de suas casas, inúmeras pessoas perderam tudo e, claro, elas precisam de dinheiro, elas precisam de doações, alimento, mas elas precisam de uma questão psicológica muito forte. E a esperança elas pode ajudar também, né, nesse sentido de predicado aí. É importantíssimo ter esperança, né, e dar esperança às pessoas. Por isso que a gente sempre está pedindo. O QR Code está aqui do lado, o QR Code inclusive. Tá? Na verdade eu vou fazer assim, eu vou botar deste lado aqui, que é mais fácil para a gente pegar e ver, para doar no Pix Solidário, tá? Que a gente está fazendo junto ao Debate Raiz. Debate Raiz, Vozes do Gigante, Canal Índias, hoje tem Diogo Rossi, Lucas Dias já fez também. Então, a cada dia a gente vai fazendo uma live e vai tentando, né, buscar mais recursos, buscar mais dinheiro para que a gente consiga ajudar essas pessoas aí que estão fora das suas casas, beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco do Inter, vamos falar um pouco do cenário do futebol. Eu vou voltar a dizer, é o menos importante, mas é a área em que eu trabalho, é a área em que eu preciso notificar algumas pessoas que querem saber também do Inter, tá? Então, tentem também ter esse entendimento, beleza? O Inter fez um pedido para a CBF, junto com o Grêmio e junto com o Juventude. Eu tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, que o Inter ia pedir 15 dias de parada dos jogos dos três clubes, né? Iam fazer os três por conta da Federação Gaúcha, né? Iam chegar até a Federação Gaúcha ia pedir para a CBF. A CBF ainda não respondeu o que vai ser desse pedido. Então, ainda, neste momento, o jogo de sexta-feira está mantido pela Copa do Brasil. Mas é claro, ao longo da terça-feira deve mudar. Por quê? Porque os jogadores, não só da Série A, mas da Série B, clubes também, estão pressionando a CBF para que a entidade pare os campeonatos do país, principalmente o Campeonato Brasileiro. Por quê? Primeiro, da questão da disparidade técnica, isso se a gente for olhar pelo lado do futebol, né? O lado humanitário, por mais óbvio que seja e tenha que ser dito, né? Não há clima para jogo no país. O Juliano falou muito bem, né? O Juliano é do Santos Série B, não tem nada a ver com o Internacional, a não ser o fato de ter passado por aqui, claro. Mas eu quero dizer assim, no sentido de jogos, né? Disse que não, que uma vida, um futebol não vale uma vida, né? O futebol não vale fazer com que as pessoas se alegrem em meio ao caos.
Isso não existe, né? O Rogério Ceni falou sobre isso também. E tem vários clubes dos bastidores se movimentando quanto a isso. Tem 2 pontos. Alguns clubes não estão dispostos a aceitar a paralisação do Campeonato Brasileiro. Eu consigo imaginar quais, né? Mas a entidade também tem dito que prejudicaria o calendário 2025, uma vez que seria mais ou menos estilo pandemia. Teria que o Campeonato Brasileiro avançar janeiro, fevereiro. E existe um debate tremendo a respeito disso. O Inter vai seguir conversando com a CBF, vai seguir pressionando a CBF por meio da direção, né? O presidente Luciano Barcelos, o vice-presidente de futebol, o diretor de futebol, né, o Magrão, também vai estar atento a isso. O Magrão, inclusive, que junto com o Léo Martins e outros empresários, entregou 2.000 quentinhas, né, para as pessoas aí que estão precisando de comida. Eles mesmos foram entregar, levaram no carro, né, distribuindo e tal. Enfim, o Inter entende que vai ter muito prejuízo no estádio Beira-Rio. Vocês viram, acredito, nas minhas redes sociais, mas eu vou colocar aqui do lado um vídeo em que o Beira-Rio está com água a ponto de tu poder usar um jet ski ou tu poder usar um barco dentro dos corredores para, então, né, avaliar ou avariar o estádio, tá? As avarias do estádio, inclusive, elas são, neste momento, impossíveis de ser descritas. Se sabe, claro, né, que entrou água em tudo que é sala, museu, por exemplo, as áreas administrativas e tudo mais. O CT do Parque Gigante, ele tem alguma parte em concreto, né, em tijolos, e uma outra parte também em drywall. E a partir desse drywall, esse deve ter sido perdido. Outras máquinas que não conseguiram também ser tiradas, deve ter sido perdido. O Inter estima que mais de 90%, tem muita gente dizendo, inclusive, que deu perda total, tá? Porque tem inúmeras questões ainda que precisam ser vistas para dar essa avaliação final, tá? Mas, neste momento, o que o Inter estima é que, no mínimo, 90% do Parque Gigante foi perdido. 90%. É bem complicado. Então, assim, o Inter agora só volta a treinar na quinta-feira, pelo menos de forma oficial. Se fala já nos bastidores de cancelamento, principalmente porque tem funcionários do departamento de futebol envolvidos. Os próprios, como eu disse, né, Magrão, os jogadores estão entregando cestas básicas, estão indo aos lugares, né, para fazer entrega de alimento, ou entrega de água, ou entrega de cobertores, roupas e tal. Os jogadores estão imbuídos, né, nesse fato lamentável que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, também talvez possa ser cancelado depois de quinta-feira, tá? O Inter tem o CT de Alvorada como uma alternativa, ainda que fique bem complicado chegar até lá por conta das cheias dos bairros e tal. Tem a PUC, também ali na Ipiranga, mas que também tem outro problema, porque as vias estão alagadas e tal. Enfim, eu tenho certeza que o Internacional vai acabar cancelando outros treinamentos. Vai ser importante a gente também pegar e fazer a pressão pública, né? E até eu comecei falando sobre isso no vídeo, né? Ter que começar a falar mais grosso com a CBF, botar nas redes sociais, fazer o apelo, não só dos gaúchos, mas todo o país, né? Para que a situação aqui seja entendida e que não há clima, né, para jogar futebol neste momento. Neymar, outros atletas do Brasil também mandando alimentos para cá e algumas questões básicas que estão sendo precisadas, como, por exemplo, água, né? Então, acho que vale bem a pena também a gente fazer essa pressão pública, tá? Por último, o Inter não vai deixar o Estado. O Inter entende que passaria uma mensagem muito ruim, né? Porque o Inter está abraçando a causa, porque o Inter está abraçando o povo gaúcho, tendo o Gigantinho como ponto, inclusive, né, de coleta de materiais, de roupas, de agasalhos e tudo mais, de cobertores, colchões. Então, o Inter não quer abandonar o seu povo. Então, por mais que tenham dito que o Inter pudesse daqui a pouco treinar em Santa Catarina, treinar em
no Paraná, né? De repente no Atlético Paranaense, Figueirense, Criciúma e tal, não é a ideia do Inter abandonar o Rio Grande do Sul. Ou seja, ficaremos aqui, né? O clube ficará aqui para dar assistência para os seus funcionários, para dar assistência para a família desses funcionários. Imagina, por exemplo, pegar a pessoa X e tirar ela daqui do Rio Grande do Sul, levar para Santa Catarina, quando que os seus familiares estão com problema de água entrando na casa, daqui a pouco perderam tudo e estão envolvidos com essa catástrofe que a gente está vivendo. Então não tem nenhum clima para esse sentido, tá? Então, por mais que o Inter tenha sido convidado e tudo mais, não sairá do Rio Grande do Sul, ok? Cara, mais uma vez, eu te agradeço por tu estar aqui comigo, agradeço por a gente estar também conversando nos comentários, nas minhas redes como um todo, no Instagram, no Twitter, e eu vou voltar a dizer, né? O futebol, ele é totalmente secundário. Estou trazendo informações acerca de coisas que são importantes para a gente lutar contra, né? Principalmente o descaso que algumas entidades do centro do país têm com os gaúchos aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau.